Ora, viva a todos. Eu não vou cumprimentar ninguém em particular, mas espero que todos se sintam cumprimentados. Eu, dentro deste tema geral, chamado espírito empreendedor, gostava de vos falar de alguns aspectos menos comuns daquilo que se costuma referir quando se fala de espírito empreendedor. Antes de mais, uma pequenina nota, muito breve. O espírito empreendedor, pelos economistas, sempre foi considerado o verdadeiro combustível da economia de mercado. As economias de mercado, ou o capitalismo, têm como principal combustível o espírito empreendedor. E por isso é que tentativas de planificar em excesso a sociedade falharam até hoje, porque não deixam, nem deixaram, margem suficiente para o nascimento, para aquilo que os ingleses chamam o nurturing do espírito empreendedor. O espírito empreendedor radica, como é sabido, também já aqui foi dito, radica, eu diria assim, na ambição, palavra talvez mais certa, na ambição de construir um futuro melhor, construir uma vida melhor, e construir um mundo melhor. Não é exatamente a mesma coisa construir um mundo melhor ou construir uma vida melhor para si próprio, mas num e noutro radica o espírito empreendedor. Para que haja espírito empreendedor é preciso que haja, que subjaza a tudo isto a ideia de um reward, de um prémio. Um prémio que pode ser financeiro para o próprio, pode ser um prémio social, pode ser também um prémio de notoriedade. Esta ideia de que eu arrisco e, no fim, há um possível prémio que posso ter. E, portanto, são empreendedores, neste sentido, todos aqueles que não se conformam. Todos aqueles que não se conformam com aquilo que as coisas são e que procuram que elas sejam diferentes. Os não conformistas são os empreendedores. É em cima do anticonformismo, do não conformismo, que é possível construir uma verdadeira sociedade empreendedora. Evidente que, muito haveria para dizer sobre isto, mas este espírito de desinstalação própria é fundamental para que se possam libertar aquelas forças criadoras que constituem aquilo a que estamos aqui a chamar hoje espírito empreendedor. A canalização deste espírito empreendedor, que tem uns mais, outros menos, porque têm uns mais pré-condições ou desenvolveram-nas mais do que outros, porque há pessoas mais conformistas e pessoas menos conformistas, e porque somos diferentes todos uns dos outros, nem todos temos em igual dose esta capacidade de arriscar. Este espírito pode manifestar-se e manifesta-se na nossa sociedade de muitas maneiras diferentes. Às vezes chama-se, talvez excessivamente, a atenção para o lado empresarial do espírito empreendedor. Isto é, eu canalizo esse meu espírito empreendedor, canalizo a minha desinstalação para querer construir uma vida melhor para mim. Construir um projeto, um negócio. Algo que me faça ter um prémio pecuniário. Mas há muitas outras formas de prémio. Há pessoas, e não são tão poucas assim, que tiram mais realização e mais gozo pessoal por fazerem os outros felizes do que por encherem o bolso de si próprios. São tão empreendedores estes como os outros. Não digo nem mais nem menos porque é difícil. Este lado do espírito empreendedor, que depois se manifesta na cultura, no empreendedorismo social, cultural, no desporto, em tantas manifestações também do espírito, este espírito empreendedor é tão
enfim, é igual ao outro, diria eu assim. O espírito empreendedor, evidentemente, que não é carreirista. Esta ideia que nós criámos nas nossas sociedades nos últimos anos de que temos uma carreira destruiu a ideia, destruiu em muitos de nós este espírito criativo e empreendedor que está cá dentro da maioria. Tem lá todos temos um bichinho, depois desenvolvemos-lo mais ou menos. Mas a ideia de carreira no fundo é assim, eu entro numa coisa e depois aquilo vai sucedendo sucessivamente e subindo sucessivamente até quando chegar ao fim da vida, cheguei a um patamar, que é um patamar que fiquei acima, cheguei ao fim da minha carreira. E hoje até achamos natural falar de carreiras, como se as carreiras tivessem sempre existido. As carreiras são uma criação da sociedade, eu diria assim, industrial. Tem pouco mais de 100, 150 anos, esta ideia de uma carreira, em que as coisas vão melhorando devagarinho. Ora, o espírito empreendedor não é carreirista. E a carreira de eletricista, a carreira de funcionário público, a carreira académica, a carreira política, quando funcionamos em termos de carreira disto e daquilo, estamos a abafar esta nossa energia, que todos temos um bocadinho. Evidentemente que uma vida não carreirista, isto é, que procura ir além desta ideia de que entramos numa linha e que aquilo vai tendo umas estações sucessivamente melhores até chegarmos ao fim da vida no topo, esta é uma vida, a vida não carreirista é evidentemente uma vida mais entusiasmante, é uma vida mais vibrante, mas é uma vida muito menos certa. E no fundo este é que é o problema principal de nós todos. A incerteza tem muitos preços. E aquilo que eu gostava aqui de vos deixar tem exatamente a ver com isto, com o facto de a incerteza, quando introduzimos na nossa vida muitos fatores de incerteza, sentimos-nos menos seguros, dizemos assim, mais inseguros. E o problema, e este é que também é um aspecto que não é muito, porque fala-se muito hoje em dia está na moda, empreendedorismo para aqui, para acolá, até já querem que as crianças pequeninas já sejam empreendedoras e tenham empresas aos 2 anos ou 3. Eu acho que há um certo exagero, confesso, nesta atitude. Tão pouco se falou deste espírito empreendedor durante tantos anos que agora se fala demais. Mas o facto de ter falado de menos e agora falar de mais não quer dizer que não devamos falar dele, como é evidente. Mas há um aspecto que me parece importante, é que para cada vez mais gente poder dar largas à sua capacidade de empreender, temos de assegurar um qualquer mínimo, uma rede de proteção. Diz-se, isto parece estranho, quando se fala de empreendedorismo, nunca ninguém se lembra de falar do problema da rede de proteção da sociedade. Mas nós não conseguimos ter um empreendedorismo inteligente, não conseguimos ter empreendedores inteligentes, não conseguimos ter empreendedores socialmente responsáveis se não tivermos uma qualquer rede de segurança na sociedade. E quando se fala de empreendedorismo, geralmente esquecemos deste lado. É que, se não houver esse mínimo de segurança, o nosso empreendedor não tem verdadeira liberdade. E a capacidade de empreender radica muito na ideia de liberdade de nós próprios. Mas se não somos livres, não empreendemos coisa nenhuma. Quando acontece que a ideia que tenho é que se eu vou falhar no empreendimento que estou a tentar, se eu falho, morro, eu não tenho liberdade, não posso falhar. Poder falhar e saber que mesmo falhando e assumindo que foi um falhanço, que não estou morto, que ainda posso recomeçar de novo, é absolutamente crucial. Mas para que aqueles que empreendem, para que aqueles que arriscam possam começar de novo, não podem cair ao chão. Diz-se, mas agora aqui é um problema de gradação, também, mas não podemos tirar o risco todo. Não. Mas não podemos pô-lo todo também em cima das pessoas.
assim, temos que arranjar um qualquer equilíbrio para podermos ter empreendedorismo, para termos uma sociedade empreendedora que não seja selvagem. Porque muito facilmente passamos do espírito em que, enfim, empreender é bom, e começamos aqui e estamos a concluir, e quem não tem êxito, que se dane. Não podemos dar este passo, porque em última análise a economia e estas nossas energias criativas que canalizamos para a economia é evidentemente feita para o homem e não o homem para a economia, não o homem para o sistema produtivo. Nunca nos esqueçamos que todas as histórias sobre empreendedores chamam sempre a atenção para aquele que teve êxito e não para os 99 que falharam. Porque, tipicamente, em cada 100 que tenta, ou que tentam, só tem êxito 1 ou 2, os outros falham todos. Falham uma vez, a seguir, da vez seguinte não são sempre os mesmos a falhar e os mesmos a acertar. Isto vai tendo umas evoluções, mas são muitos mais os que falham, de que ninguém fala, do que aqueles que têm êxito. E, portanto, era este cumprindo os 12 minutos que me deram, era isto que eu aqui, sobretudo, vos queria deixar. Nunca transformar os falhanços em êxitos, porque um falhanço é um falhanço e tem que ser, pelo próprio e por todos os outros, entendido como um falhanço, mas nunca transformar um falhanço numa morte definitiva. É aqui que está o problema. E por isso, se queremos ter sociedades com um espírito empreendedor, temos que ter aquilo que às vezes chamamos, enfim, de uma maneira simples, temos que ter um Estado social. Só num Estado social é possível convidar as pessoas a libertar as suas capacidades empreendedoras, de maneira a que a sociedade não se transforme em opressora dos seus indivíduos, não se transforme digamos assim, num Estado selvagem, numa economia selvagem que de vez em quando emerge à nossa volta. E por isso vamos todos libertar estas nossas capacidades empreendedoras naquilo em que cada um faz, e vamos sobretudo perceber que temos que focar muito bem essa nossa capacidade em projetos possíveis. Muito obrigado pela vossa atenção.